Olá pessoal, meu nome é Luiz Miguel Marques de Oliveira, sou estudante de Direito na Universidade Federal de Sergipe, a UFES, e hoje eu vou falar sobre o meu projeto de pesquisa em metodologia científica, orientado pelo professor doutor Murraji Hanemai Rabbani. O tema que eu escolhi foram os crimes de colarinho branco no Brasil, analisando principalmente como eles são processados, julgados e por que muitas vezes acabam em impunidade. Eu usei como estudo de caso a trajetória do ex-presidente Fernando Collor de Mello, porque ela demonstra bem como esses crimes acontecem e como a justiça brasileira reage. Esses crimes são praticados geralmente por pessoas de alto status social, como políticos, empresários, gente influente. Apesar de causarem danos enormes para a sociedade, com prejuízos bilionários ao Estado e à população, eles quase sempre recebem um tratamento mais brando do que os crimes comuns. No Brasil, por exemplo, a corrupção consome cerca de 1 a 2% do PIB todos os anos. Isso significa dezenas de bilhões de reais que poderiam ir para a saúde, para a educação, para a segurança, mas infelizmente não vão. Então, é um problema não só jurídico, mas também social e econômico. Na universidade, a gente vê poucos estudos que analisam esses crimes de forma prática, com casos concretos. Normalmente, os trabalhos ficam muito na teoria, mas faltam análises que mostram como o sistema de justiça realmente funciona nesse tipo de situação. Foi aí que eu vi que o caso Collor poderia servir como um ótimo exemplo. O objetivo principal da minha pesquisa é entender como o sistema de justiça brasileiro lida com os crimes de colarinho branco. Isto é, como são investigados, julgados e quais são os fatores que explicam a sua impunidade. De forma mais específica, eu também busquei revisar os conceitos de crimes de colarinho branco, mostrar as diferenças em relação aos crimes comuns, analisar as principais leis que tratam disso, como a lei de improbidade, a lei de lavagem de dinheiro e a lei de anticorrupção. E, claro, estudar o caso Collor como um exemplo prático. Para isso, eu usei uma abordagem qualitativa e quantitativa, baseada em análise documental, em pesquisas bibliográficas e no estudo do caso Collor. Isso é importante porque esse tipo de crime envolve não só a parte jurídica, mas também política, econômica e até sociológica. O termo colarinho branco foi cunhado em 1939 pelo criminólogo Edwin Sturland. Ele define esses crimes como aqueles cometidos por pessoas respeitosas e de alto status social no exercício de sua profissão. No Brasil, eles se manifestam principalmente em forma de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude em licitações e desvio de recursos públicos. E aqui a grande questão é: esses crimes atingem milhares de pessoas ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles desviam recursos de áreas básicas da vida social. Agora, falando do caso que eu analisei, o Collor foi presidente eleito em 1989 e logo depois vieram as denúncias do famoso esquema PC Farias, envolvendo corrupção e lavagem de dinheiro. Isso levou ao primeiro impeachment da história do Brasil em 1992. Mas apesar disso, os processos criminais contra ele se arrastam por décadas e muitos acabam sem condenação. Somente em 2023, já como senador, ele foi condenado pelo STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em casos ligados à Petrobras. Ou seja, mais de 30 anos depois do início das denúncias. O caso Collor mostra bem alguns pontos, como a sofisticação desses esquemas com empresas e contratos de fachada, a rede de proteção política e econômica que garante a impunidade deles, o enorme prejuízo social causado e também uma evolução. Hoje, depois da Lava Jato e de novas técnicas de investigação, a justiça passou a conseguir resultados mais concretos. Em resumo, minha pesquisa mostra que os crimes de colarinho branco são um grande desafio no Brasil porque atingem toda a sociedade, mas ainda contam com um sistema que protege esses criminosos. Elas protegem
todos esses poderosos que infligem a gente. Ao mesmo tempo, também fica claro que o país evoluiu. Hoje temos leis mais específicas, técnicas de investigação mais modernas e, em alguns casos, condenações efetivas. O que precisamos é continuar fortalecendo essas ferramentas para que a justiça seja feita de forma igual e para todos, sem distinção entre pobres e ricos. Obrigado.